Gostaria já de convidá-los a abrir as vossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15. Versículo que nós vamos fazer a leitura é a partir do primeiro versículo até o final do versículo 15, ou do versículo 5. Enquanto você localiza o texto, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Adson, da pastora Alba. Quero saudar todos que estão em casa, né? Abra sua Bíblia aí, você que está acompanhando de casa. Quero dizer que nunca é comum pregar aqui nessa casa, mas é uma grande honra e um grande privilégio. Quero agradecer a Deus pela vida de todos os pastores auxiliares. Deus abençoe vocês, vocês me ensinam muito. E de toda a igreja, todos os obreiros, todos vocês me ensinam muito. Vamos à leitura do texto. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15. A minha tradução é NVI, mas você pode acompanhar do telão. Diz assim o texto: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho-vos falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, nada vocês podem fazer. Eu gostaria de, antes de te abençoar através da palavra, te abençoar com uma oração. Então, se você puder curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, deixa eu orar por você nessa manhã. Pai, te louvamos porque o Senhor é bom. Estamos aqui porque amamos a sua presença, porque reconhecemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra, e é por isso que nessa manhã, diante dela, nós nos debruçamos e pedimos a ti. Fala conosco uma vez mais. Nós somos a tua igreja, nós somos a tua noiva, nós somos os teus filhos e nós estamos desejosos com aquilo que o Senhor preparou para nós nessa manhã. Espírito Santo, Senhor, tem liberdade de no nosso meio fluir como o Senhor quiser. Não há nada que o Senhor não possa nos ensinar, e é por isso que nessa manhã nós pedimos a ti. Leva cativo todo pensamento que queira nos roubar, ó Pai, daquilo que o Senhor tem para nos comunicar. Alinha o nosso coração. Nossas emoções e o nosso corpo, Pai, está submetidas ao Espírito. E nós sabemos que o teu Espírito comunica diretamente com o nosso Espírito. E nessa manhã nós pedimos a ti, fala conosco. Fala, porque quando o Senhor fala, Pai, tudo tem que obedecer. Que nenhuma outra voz fale, que apenas a sua voz fale. O Senhor é o melhor comunicador. Nós pedimos a ti, Senhor, para que a sua voz, como voz de muitas águas, possa nessa manhã purificar o nosso entendimento, dar água à nossa terra e nos fazer frutificar uma vez mais para a glória do seu nome. Eu apresento também quem está em casa, Senhor, e está assistindo ao vivo agora, e quem vai assistir posteriormente. Que a mesma graça que nos abraça aqui, que a mesma dimensão que nos abraça aqui, que da mesma forma que o seu fluir, do teu Espírito fluir aqui, alcança cada lar, Senhor, cada casa, que cada casa seja inundada da tua presença, que tenha vidas presencial para ti e que tenha vidas de forma online, Senhor, ouvindo a tua voz. Glorifica o teu nome, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome, é o que nós te pedimos nessa manhã. Se você crê e concorda, diga amém.
texto que nós acabamos de fazer menção é muito conhecido pelo fato de nos relatar um momento crucial da vida de Jesus como homem, cumprindo a sua missão aqui na terra. O evangelho escrito por João, apesar de relatar a trajetória terrena de Jesus, ele é um pouco diferente no seu relato, no seu escrito, do que os evangelhos sinóticos. João não vai falar a respeito de todos os milagres que foram citados, ele não vai falar de forma cronológica como Jesus caminhou, mas ele vai, em cada situação que ele apresenta, ele faz como se fosse uma apresentação querendo dizer sobre a causa e o efeito. João sempre vai relatar algo, mas ele vai, na sua forma de expressar, trazer a lição ou trazer a colocação de como Jesus, desde o princípio, foi o Verbo, é o Verbo. Que tudo o que está escrito está cumprido nele de forma completa. E o capítulo 15 está iniciando com o 7º eu sou, que é relatado no Evangelho segundo escreveu João. Porque João vai relatar a respeito de Jesus falando o que ele é, e para falar o que ele é, ele vai usar pelo menos 7 características ou 7 formas que Jesus se apresenta dizendo o que ele é. E quando nós vemos essa colocação do eu sou, não tem como não nos lembrarmos de quando o Senhor se apresentou para Moisés, para que o povo fosse tirado da terra do Egito, e Moisés, com medo, perguntou: e se eles me perguntarem em nome de quem eu vou? E se eles me perguntarem qual que é a ordem? E se eles me perguntarem qual que é o Deus? E a gente sabe que a resposta de Deus para ele foi: diga que o eu sou te enviou. E é por isso que João vai apresentar ele dizendo que ele é a água da vida, ele é o pão da vida. João vai apresentar ele dando as 7 características que ele disse que ele era, mas quando chega no capítulo 15, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira. E para quem ele está falando isso? Para os discípulos. Porque depois de João fazer um pequeno registro a respeito de alguns milagres que o Senhor fez, e ele acaba esses registros ali no capítulo 12, quando ele vai concluir falando a respeito da ressurreição de Lázaro, ele começa no capítulo 13 descrevendo que a festa da Páscoa é chegada. E quando a festa da Páscoa é chegada, Jesus tem uma missão para ser concluída. Nós sabemos que ele vem e vem para nos redimir. Ele vem para nos reconciliar, e essa reconciliação é completa na cruz, na sua ressurreição, quando ele nos reconcilia com o Pai. Então o que ele vai fazer? Começar a dizer aos discípulos na festa da Páscoa que é chegada a hora dele. Só que João vai relatar isso de uma forma muito peculiar, muito especial. E como João vai relatar isso? Ele vai registrar um momento em que Jesus decide lavar os pés dos discípulos. E quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, Pedro imediatamente diz: não, Senhor, não faz isso. Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor faça isso comigo. Mas Jesus vira para ele e diz: Pedro, se eu não lavar os seus pés, Pedro, se eu não te limpar, você não vai ter parte comigo. Aí a gente sabe que Pedro é sanguíneo, é expansivo, e quando Jesus fala que ser limpo por ele faz parte de permanecer nele, ou de estar com ele, ou é necessário para ter parte com ele, Pedro vira para ele e diz: então não lava só os pés não, lava o pé, lava a cabeça, lava tudo.
Porque diante da limpeza que Ele tem para nos proporcionar, que a gente não viva ela apenas em partes, mas que a gente diante da presença dEle diga: eu não quero em partes, eu quero totalidade. Eu não sou meio seu, Senhor, eu não sou meia sua, Senhor. A minha mente é sua, as minhas emoções são suas, o meu relacionamento é seu, a minha maternidade é sua, o ministério é seu, a minha vida profissional é sua, é tudo seu. O Senhor está convidando alguém a subir o nível, e é por isso que Ele quis nos instruir nessa manhã a respeito da nossa vida financeira, porque Ele não quer a gente em partes. É por isso, aliás, que sempre nós somos instruídos aqui em todas as áreas da nossa vida, porque o Senhor não nos quer em partes, igreja. Ele quer a totalidade, e a gente está aqui nessa manhã dizendo: Senhor, é tudo seu, eu sou completamente seu, eu sou completamente seu, eu sou completamente seu. Então o capítulo 13 vai registrar o momento em que os discípulos são limpos, porque Jesus está preparando eles para partir. Só que Jesus não para essa preparação por aí. Quando chega no capítulo 14, Jesus vai falar que Ele vai até partir, mas não vai deixar eles sozinhos. Porque quem foi designado para uma missão por Deus, recebe de Deus a provisão para continuar na missão. Quem foi escolhido por Deus para uma missão, recebe de Deus a provisão, recebe de Deus a orientação, recebe de Deus a direção, e não fica perdido no caminho, não fica sozinho no caminho, não fica desamparado no caminho. Jesus vai para o Pai, mas para aqueles que Ele confiou uma missão, Ele está dizendo: eu estou indo, mas estou enviando alguém que é igual. Eu estou indo, mas eu estou enviando alguém que é semelhante. Eu estou indo, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. E quer saber de uma coisa? Aquele que vai acompanhar vocês vai lembrar vocês de todas as coisas. Você pode pegar na mão dessa pessoa que está do seu lado e dizer para ela: você não está sozinha. Você não está sozinho. Diz para ela: você está com aquele que é capaz de te ensinar todas as coisas, te lembrar todas as coisas. Nada é difícil demais que o Espírito Santo não possa nos ensinar. Nada é difícil demais que o Espírito Santo não possa nos instruir. Nada é difícil demais que o Espírito Santo não possa nos conduzir. Ele está dizendo: você falou que é todo meu, então a sua vida financeira vai ser conduzida por mim. Você é todo meu, a maternidade, a paternidade vai ser conduzida por mim. Você é todo meu, então a sua vida social vai ser conduzida por mim. E pode deixar que quando eu conduzo a vida de alguém, eu faço a luz brilhar no meio dos homens, para que veja as boas obras e glorifique a Deus. Ele quer ser glorificado na sua vida. Ele vai ser glorificado na sua vida. Ele vai ser glorificado na nossa vida. Tô nervosa não, me amostro. Ai, ai. Então ele vai falar no capítulo 14 que o Espírito Santo viria. Então ele vai fazer toda aquela orientação, que o Espírito Santo vai lembrar, que ele é consolador, que ele ajuda. Só que quando chega no capítulo 15, ele vai lembrar também aqueles discípulos, e ele vai instruir aqueles discípulos que eles são extensão do próprio Jesus. Que eles são extensão do ministério de Jesus, da obra de Jesus, da vida de Jesus. Quando chega no capítulo 15, Jesus vai virar para eles e vai dizer: eu sou a videira verdadeira.
e o meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o viticultor. Eu sou a videira verdadeira, mas o meu pai é aquele que cuida da terra que a videira foi plantada. E ele não cuida só da terra, ele cuida da própria videira. E como vocês são extensão da videira, e aqui sou eu acrescentando, mas a gente lendo o texto pode imaginar isso, pode pensar isso. Eu sou a videira verdadeira, mas o meu pai não cuida só da terra, não cuida só da videira, ele cuida dos ramos. O meu pai cuida da extensão da videira. O meu pai é que cultiva a extensão da videira. O meu pai é que cuida dos galhos da videira. Meu pai é que cuida. E por que Jesus vai usar a colocação da videira? Porque a videira é muito importante para Israel. Primeiro, porque ela representa uma figura diretamente de Israel. Coloca para mim na tela, por favor. Salmos 80, versículo 8. Aliás, verso 8. Salmo de número 80, verso 8. Trouxeste uma videira do Egito e expulsastes as nações e a plantaste. O salmista aqui, esse salmo é uma composição de oração por Israel. Uma composição diretamente feita como uma intercessão para Israel. Então Jesus usa essa figura da videira de forma muito precisa. Coloca para mim, por favor, Jeremias 2, 21. Porque a videira tem um significado tão grande para Israel e uma comunicação tão clara para aqueles discípulos que estão andando com Jesus, que naquele tempo as videiras eram essenciais para a economia de Israel. E não só isso, no templo de Herodes tinha uma videira de ouro para decorar. Então Jesus está falando com quem anda com ele, mas está falando da forma que eles possam entender. Porque andando com Deus a gente vai entender que Deus quer se fazer entendido. Conversando com Ele, buscando relacionamento com Ele, buscando a presença dEle, nós vamos aprender que Deus não deseja que a comunicação dEle fique com ruídos, mas Ele quer se fazer entendido. E é por isso que eu quero profetizar que se há algum ruído naquilo que você está esperando de Deus como resposta e não está conseguindo entender, o Senhor vai se fazer entendido por você. E tudo que é ruído, que tem tentado atrapalhar a voz ou a comunicação dEle com você, vai ter que cair, porque Ele está te levando para esse nível que tudo em você é dEle. Então todos os outros ruídos vão ter que se silenciar, porque o Senhor quer ser por nós entendido. Jeremias 2, 21 vai continuar falando a respeito da videira. Eu mesma plantei como videira excelente. Está falando de Israel, da semente mais pura. Como então você se tornou uma planta degenerada, como uma videira brava? Para encerrar, Isaías 5, versículo 1. Porque o Senhor tem Israel como uma videira. A gente sabe que Israel é a nação escolhida pelo Senhor. Só que a gente também sabe quantas vezes eles colocaram no meio deles outros deuses. Quantas vezes eles não quiseram fazer Deus ser entendido por eles, porque Deus não agiu da maneira que eles esperavam, que eles queriam, ou no tempo que eles queriam, e colocou no meio deles outros deuses. Então Deus está olhando para Israel e está dizendo: que mais que eu podia fazer por você que eu não fiz? Que mais que eu podia fazer por vocês que eu não fiz? Eu plantei vocês, eu cultivei vocês, eu esperava que vocês dessem uvas boas, mas vocês deram uvas más, uvas bravas. E uva brava não dá para aproveitar para nada, a não ser para cortar e lançar no fogo.
Só que Jesus veio. E glória a Deus que quando Ele veio, Ele nos enxortou como igreja na videira verdadeira. Mas a vinda dEle também deu ao povo de Israel oportunidade de reconhecer a Ele. Oh, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é gracioso. E mesmo a sua nação santa escolhida dando uvas más, Ele mandou uma videira verdadeira. Ele enviou uma videira verdadeira que não só foi plantada, mas atendeu a expectativa para a qual foi plantada. Que não só foi plantada, mas respondeu o propósito pelo qual foi plantado. Não só foi plantada, mas fez o que tinha que ser feito quando foi plantada. Israel produziu uvas bravas, mas mesmo assim ele vem e, como ele diz para Cananeia, eu vim para as ovelhas perdidas. Só que a gente sabe que nem todos reconheceram, porque João vai escrever isso. Ele veio para os seus não receberam, mas todo aquele que recebeu também direito de ser chamado filho de Deus. Então, apesar de nem todos os judeus o reconhecerem, teve um Mateus que decidiu se levantar de uma mesa de colhedoria. Apesar de nem todos os judeus o reconhecerem, teve um Pedro que olhou para o barco cheio de peixe e disse: eu vou abandonar, porque essa voz... Apesar de nem todos reconhecerem, ele viu um João que olhou e disse: oh, o negócio do meu pai é tão próspero, ele já construiu, eu só estou tendo que dar andamento. Mas diante de uma voz olhou e disse: eu não posso ficar aqui embaraçado com essas redes. Eu estou arrumando a rede, estou consertando a rede, mas entre consertar a rede e ser todo limpo por ele, eu vou ser todo limpo por ele. Antes de só participar de coisa natural, eu estou indo participar de coisa sobrenatural. Sabe por que Deus quer que toda a nossa vida seja dele? Porque Ele quer fazer das coisas mais naturais, sobrenaturais, das coisas mais cotidianas, a gente conseguir reconhecer. É para a glória de Deus. O meu comportamento glorifica a Deus, o meu comportamento glorifica a Deus, o meu trabalho glorifica a Deus, tudo que eu faço glorifica a Deus. A videira verdadeira está se apresentando para quem é extensão, e só é extensão porque reconheceu. E só é extensão porque seguiu. E só é extensão porque obedeceu. E só está sendo orientado desse jeito porque decidiu caminhar junto. E só está sendo orientado desse jeito porque decidiu permanecer. E não adianta. Quem permanece recebe autoridade para frutificar. Quem permanece recebe autoridade para frutificar. Quem permanece recebe graça para frutificar. E eu precisei anotar aqui um comentário que eu li, me chamou muita atenção. E ele diz assim, que a colocação de ser reconhecido como ramos e amigos, porque em João 15 Jesus está reconhecendo esses discípulos, além de ser ramos, também como amigos, porque agora eles passaram a obedecer diante da orientação que eles ouviram de Jesus. E aí o comentarista diz que essa colocação de ser reconhecido como ramos e amigos passam duas mensagens, e preste atenção, redobre a atenção nisso, e revelam pelo menos duas coisas. Revelam o privilégio de permanecer, mas a responsabilidade de frutificar. Porque todo privilégio virá junto de responsabilidade.
Você pode dizer isso? Todo privilégio vem junto de responsabilidade. Todo lugar de honra vem junto de responsabilidade. Não adianta achar que no pacote do privilégio só tem privilégio. No pacote do privilégio vem responsabilidade, mas nós iremos dar conta de cada responsabilidade. Dentro do pacote do privilégio tem demanda nova, mas o Senhor está dizendo: você está em mim, eu estou em você, eu estou te deixando limpo e você vai ter graça para frutificar. Você está em mim, eu estou em você. Então mesmo diante da responsabilidade aumentada, haverá em você a habilidade para dar conta. Para de medo de que se Deus abrir a porta vai ter mais demanda. Ei, é privilégio, tá vindo com responsabilidade, mas você vai dar conta. É privilégio, tá vindo com responsabilidade, mas Ele te dá habilidade. É privilégio, tá vindo com responsabilidade, mas Ele vai te fazer manejar bem. Ei, é tempo de expansão, é tempo de crescimento. E por mais que tenha muita responsabilidade, Deus está nos agraciando. Sabe por que eu anotei e me chamou tanta atenção? Porque antes de ministrar você, ministrou a mim. E eu sei que tem hora que a gente diz: não vou dar conta. Só que o Senhor está dizendo: está em mim. Então pode deixar que ser limpo vai revelar a capacidade que o ramo tem de frutificar. Ser alinhado vai revelar a capacidade que o ramo tem de frutificar. E isso é uma profecia para a sua vida. Está sendo limpo, está sendo poldado, mas também está sendo revelada a capacidade que tem de dar mais fruto. Está sendo limpo, está sendo poldado, mas também está sendo revelado a capacidade que tem de dar mais fruto. Jesus é a videira verdadeira e Ele não cumpre o seu ofício pela metade, Ele cumpre de forma completa. E eu gostaria que colocasse na tela Juízes 9:12. Porque Israel não entendeu o seu ofício, o seu lugar de privilégio. Aliás, não foram todos que entenderam, mas graças a Deus alguns entenderam. E pensando nisso, eu me lembrei diretamente desse versículo, porque aqui está nos contando uma parábola de Jotão, a respeito de um reinado, mas eu só quero ler com você mesmo o versículo 12. Então as árvores disseram à videira: venha você e reine sobre nós. Versículo 13. Porém a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para dominar sobre as outras árvores? Porque a videira, ela tem uma responsabilidade e uma característica, que é frutificar, que é produzir o fruto da vinha. Aliás, o fruto da uva. A videira, ela tem como característica produzir aquilo que traz alegria. Aquilo que para Israel é muito importante para ter a sua economia rodando. A videira, ela tem uma característica própria. E qual que é a característica? Produzir uva. E aqui a videira está dizendo nessa parábola. Porque tem alguém querendo pegar a influência que a videira tem, ou a alegria que a videira tem, colocando ela para reinar sobre outras árvores. É apenas uma parábola. Só que a videira entende o que ela é. Ela entende o que ela foi chamada para fazer e ela entende qual fruto que ela tem que dar. Então, diante da influência, alguém dizendo: vem e reina sobre nós, ela diz: eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer para agradar você. Sabe por que os judeus não receberam Jesus? Porque eles esperavam um governador. Sabe por que os judeus não receberam Jesus? Porque eles esperavam alguém vindo com influência política ou com influência religiosa. Mas ele era um homem de dores. E ele veio como um homem de dores para cumprir um propósito. Qual foi, Beatriz? Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
A videira foi pisada, a uva foi pisada, mas ela produziu a alegria de nós entrarmos no reino dos céus. Ela foi pisada, mas ela produziu a alegria de nós fazermos parte desse reino. Você pode celebrar o Senhor porque você faz parte de um reino. Você pode celebrar o Senhor porque a gente está no ano de Esther. E no ano de Esther, gente, está sendo coroada. E no ano de Esther, gente, está sendo honrada. E você está olhando e dizendo: mas ainda nada aconteceu na minha vida. Só que o Senhor está dizendo: você já está dentro do reino, você já está dentro do palácio, você já está dentro do projeto. Continua, permanece, porque você vai frutificar. Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira e vocês são extensão. E quando a gente olha para Jesus sabendo quem Ele é, a gente precisa também reconhecer quem a gente é nele. E reconhecer quem a gente é nele não nos coloca em um lugar de orgulho, mas nos coloca em um lugar de uma identidade bem firmada. E tem mulher que participou do último Fêmea aqui? Quem? Levanta a mão. Quanto a gente aprendeu com a nossa pastora sobre identidade. Então está na hora de parar de brigar com a sua identidade, com quem você é, e reconhecer: eu estou nele, eu sou extensão dele, ele me fez assim, e eu preciso ser fiel ao que ele me chamou para produzir. Ainda que o que você produza não alimente a todos, certamente vai alimentar alguém. Continua produzindo. Ainda que o que você produza não agrade a todos, vai atender o propósito na vida de alguém. Continua produzindo. Ainda que não comunique com todos, o Senhor vai se fazer entendido por quem Ele quer ser entendido através da sua vida. Mas está na hora de parar de negar a sua identidade, de diminuir a sua identidade, e ser quem o Senhor te chamou para ser nele. E quem os discípulos são? Extensão, continuidade. Você pode dizer isso: eu sou extensão, continuidade do reino de Deus. Você pode dizer: eu faço parte desse reino. Eu sou embaixador desse reino, e aonde eu pisar vai virar embaixada dele. Aonde eu pisar vão conhecer a ele. Aonde eu pisar vai ser território dele. Não, a sua casa não é território do inimigo, por mais que ele esteja querendo fazer bagunça lá. O seu trabalho não é território do inimigo, por mais que ele esteja querendo fazer bagunça lá. É o território onde o reino de Deus vai ser estabelecido, porque ele já te enviou para lá. Pastor, me perdoa, eu tento, mas eu não consigo. Eu queria ser mais calma, mas eu falo assim: desculpa. Eu queria só falar o tempo inteiro baixinho assim, mas eu não consigo, desculpa. Mas eu tenho certeza de uma coisa: se nós continuarmos caminhando, entendendo que sendo limpos nele, nós somos melhorados, sendo poldados neles, nós somos alinhados. O fruto de agora não vai se comparar com o fruto do futuro. Vai ter fruto, haverá mais fruto e haverá muito fruto. Você pode dizer isso: haverá fruto, haverá mais fruto e haverá muito fruto. Haverá fruto, haverá mais fruto e haverá muito fruto. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, diz o Senhor. Eu sou a videira verdadeira e vocês são a extensão, diz o Senhor. Eu sou a videira verdadeira e vocês a continuidade, diz o Senhor. Eu sou a videira verdadeira e vocês foram chamados para ser continuidade.
Nós já estamos enxertados, igreja. Só que até quem é ramo, até quem é continuidade, passa por corte. Só que até quem é ramo, quem é continuidade, quem foi limpo por ele, passa por corte. Só que até quem é ramo, até quem é continuidade, quem foi limpo por ele, ou por ser limpo por ele, precisa passar por corte. Só que a Bíblia aqui nos apresenta 2 tipos de corte. Só que os 2 tipos de corte são feitas não por outro, mas pelo Pai. Os 2 tipos de corte não são feitos por outro, que Jesus está dizendo, mas pelo Pai. Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. E todo aquele que não dá fruto, Ele corta. E nós vamos ver o que Ele vai fazer com esse corte ali nos versículos mais à frente. Mas eu não quero me ater a esse corte de ser lançado no fogo, porque a gente já foi limpo por Ele, amém? A gente já disse que é todo dele, amém? Então aqueles que dizem que é todo dele, que já foi limpo por Ele, não passa por corte para ser lançado no fogo, mas passa por corte para ter a capacidade de gerar ainda mais frutos, amém? Só que passa por corte. E apesar da poda ser diferente daquele corte para lançar no fogo, também é corte. E isso que talvez esteja causando um questionamento em alguém que entrou aqui hoje. Por mais que o corte da poda tenha a intenção de apenas limpar para frutificar ainda mais, não deixa de ser corte. E Jesus está falando aqui para os discípulos. E Jesus está falando aqui para a gente que estamos aqui ouvindo, quem vai ouvir posteriormente. Então a gente sabe apenas que está sendo cortado e não qual é a finalidade do corte. Às vezes a gente só vê o corte, mas não vê qual foi a finalidade daquele corte. Porque o agricultor é responsável, o viticultor é responsável por cuidar da terra, por tirar as ervas daninhas, por cortar a parte que está morta. Mas quando ele faz a poda, ele também dá um corte específico em uma parte que tem vida. Para quê? Para estimular que frutifique mais ainda. Eu sei que você está sentindo o corte porque você viu ele cortando aonde tinha vida e não só morte. Mas o Senhor está dizendo: eu só cortei para estimular. Tem capacidade de ter mais vida ainda. Tem capacidade de gerar mais ainda. Tem capacidade de crescer mais ainda. Você está sentindo porque está vivo. Mas se você permanecer em mim, você vai perceber que esse corte não foi para a morte. Foi para estimular a vida que há em você. E pode deixar que entre poucos meses você vai ver frutificar de novo. Entre poucos meses você vai ver crescer de novo. Entre poucos meses você vai ver uva brotando de novo. O processo da poda é necessário, mas é necessário para quem permanece nele. E a permanência aqui é citada pelo menos 11 vezes. Do versículo 1 até o versículo 15, quando Jesus está conversando com esses discípulos, ele cita a respeito de permanecer pelo menos 11 vezes. E você achou que o corte ia te tirar. Você achou que o corte ia te fazer desanimar. Você pode estar até cabisbaixo, pode estar até triste. Vamos ser real, pode estar até
injuriada, indignada e se perguntando: por que cortou? Por que aquela amizade foi embora? Por que a porta fechou? Por que cortou? Porque alguém falou que ia ligar e não ligou? Por que cortou? Por que alguém está excluindo? Eu estou vendo, cortou. Só que o Senhor está dizendo: eu estou estimulando vida. Não é punição, é estímulo. Não é punição, é limpeza. Não é punição, é alinhamento. Não é punição, é eu mostrando para você a capacidade que há em ti de ser cortado e permanecer, ser cortado e continuar, ser cortado e andar. Nós precisamos dos cortes, por mais que eles doam. Nós precisamos das podas, por mais que elas doam. Nós precisamos desses momentos de silêncio de Deus, que a gente não entende o que Ele está fazendo, mas vê algumas coisas ficando estranhas no caminho. A gente não entende o que Ele está fazendo, mas vê que algumas coisas estão indo por um caminho que a gente não esperava. É nesse caminho que Ele revela para você o que já em ti havia sido depositado, mas que você desconhecia. Mas como você decidiu estar nele, permanecer nele, não sair dele, o que estava embaçado vai se tornar claro. O que estava embaçado vai se tornar claro. Por quê, Beatriz? Porque Jesus vai falar para esses discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho vos falado. E o salmista vai me ensinar que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra de Deus. E se eu decido permanecer nele, caminhar nele, continuar com ele, é no caminho que o que estava embaçado se torna claro. É no caminho que onde estava sujo se torna limpo. É no caminho que onde eu tinha dúvida, elas vão sendo sanadas, respondidas, alinhadas. Não para de caminhar. Eu sei que está frio, mas você pode pegar na mão dessa pessoa, balançar ela e dizer: não para de caminhar. Não sai dele, não se aparta da presença dele. Está sendo cortado, mas está sendo preparado para frutificar ainda mais. Está sendo cortado, mas está sendo preparado para frutificar ainda mais. Está sendo limpo, mas está sendo preparado para frutificar ainda mais. O corte tem uma finalidade. A finalidade não é matar, é estimular. O corte tem uma finalidade. A finalidade desse corte não é matar, é deixar preparado. Porque às vezes Deus vai tirar o bom para fazer crescer o melhor ainda. Porque às vezes no crescimento a gente tende a perder um pouco da qualidade. A gente sabe que todo crescimento gera bagunça, não gera? E cresce, e diminui por um momento a qualidade. Mas sabe o que Deus está dizendo para nós, Cidade Maf? Sabe o que o Senhor está dizendo para nós como igreja, como família, como comunidade? Eu sei que a princípio o crescimento quer dizer que a qualidade está diminuindo. Mas como vocês permaneceram, vocês vão ver que potencial em vocês para manter o nível da qualidade tem. Oh, vai crescer e não vai perder a qualidade. Vai crescer e não vai perder o princípio. Vai crescer e não vai permanecer, não vai perder aquilo que foi estabelecido. Vai crescer, vai ser limpo, vai frutificar ainda mais, mas não vai perder a qualidade. E tem algo que sempre me faz pensar nisso. Quando o pastor manda a escala, manda as diretrizes e diz: siga um padrão. O tabernáculo de Moisés tinha um padrão.
Eu sei que isso diz da operação, mas isso também está dizendo a respeito da minha e da sua vida. Cresce, mas não perde o padrão, e é por isso que você não pode diante do corte sair, mas diante do corte permanecer e insistir, porque é nesses cortes que eu estou alinhando a sua vida, é nesses cortes que eu estou revelando a capacidade, são nesses cortes que eu mostro para você o que nem sabia que tinha preparado para você. Por quê? Porque a vitalidade não está apenas nos ramos, a vitalidade está na videira, e quando continua ligado na videira, vai recebendo da videira vitalidade para diante do corte produzir mais. Quando eu passei por um período muito difícil na minha vida, que eu estava perguntando algumas coisas para o Senhor e não estava entendendo por que o Senhor estava me submetendo a algumas coisas, o Senhor me levou para esse texto. E junto com esse texto, o Senhor me apresentou uma canção de uma moça chamada Abigail. Depois você procure no YouTube, João 15. E nessa ministração, Abigail começa a ministrar essa canção e começa a dizer: eu não quero ser um ramo lançado no fogo, mas eu quero permanecer na videira. Ela começa a ministrar a respeito dessa canção, e na ministração, quando ela vai ministrando a respeito dessa canção, ela começa a falar sobre promessas, ela começa a falar sobre a importância de permanecer, mas ela repete inúmeras vezes: eu não quero ser lançado, eu quero permanecer. Eu sei que crescer é muito bom, mas ser limpo por Ele nos aponta pelo cuidado que o viticultor tem com a árvore, que Ele tem com os galhos. Eu sei que tem hora que você acha que é punição, mas a limpeza e a organização faz parte de quem quer crescer mais, de quem quer frutificar mais. Quais são as áreas da sua vida que estão sendo poddadas? Faz igual Pedro, não lava só o pé não, lava tudo. Porque eu quero ter a minha vida emocional completamente limpa para o Senhor fazer em mim o que o Senhor quiser fazer e através de mim. Lá na empresa, Senhor, eu sei que alguém saiu, eu não estou entendendo nada. Eu sei que o Senhor está me ajustando, está me apertando, mas o que o Senhor quer me ensinar? Não lava só o pé não, me lava completo, porque vai crescer e vai glorificar o Teu nome. Vai contratar muita gente e vai glorificar o Teu nome. Qual é a área que está sendo poldada na sua vida? O casamento. Não é para descartar não, é para limpar e você olhar e dizer: vai ser para a glória do Seu nome. A palavra está dia após dia sendo liberada, não só em uma parte, mas em todas as partes da nossa vida. E é por isso que os cortes vêm. É por isso que as situações difíceis vêm. É por isso que as circunstâncias desafiadoras vêm. Mas através dessa palavra eu posso profetizar algo sobre a sua vida. Haverá uma produção abundante em qualidade e quantidade. Haverá uma produção abundante em qualidade e quantidade. Haverá uma produção abundante em qualidade e quantidade, porque você decidiu permanecer, porque a gente decidiu permanecer, porque a gente decidiu continuar na palavra, e a palavra liberada não volta vazia sem antes cumprir o que foi liberada a fazer. Haverá uma produção abundante em qualidade e quantidade. Haverá uma produção abundante em qualidade e em quantidade. Só que para a gente viver isso, Só que para a gente viver isso, a gente não pode esquecer o quê? Que a videira não é uma máquina.
ela é um organismo vivo. Que você não é uma máquina, que você é uma pessoa. Que a igreja do Senhor, apesar de ter a sua operação funcional, é um organismo vivo. E organismo vivo precisa de tempo. E organismo vivo precisa de tempo. E para isso eu queria compartilhar a última coisa que eu escrevi aqui. Deus quer que nós entendamos que o organismo vivo, para produzir, precisa de tempo e cultivo. Deixa o Pai mexer na terra. Porque enquanto Ele está mexendo na terra, Ele está dizendo: estou preparando para crescer. Deixa Ele mexer nos galhos. Porque enquanto Ele está mexendo e você está dizendo: mas o tempo está passando, Senhor. Porque tem hora que a gente está igual o salmista. Salmo 70, apressa-te. Porque o tempo está passando e eu não aguento mais. Mas Ele está lembrando para você. Apesar de você trabalhar para o comercial e ele querer resultado imediato, você continua sendo uma pessoa. Apesar de você estar nessa empresa e ela quer saber de números, você continua sendo uma pessoa. Apesar dos seus sonhos te apressarem toda hora, você continua sendo uma pessoa. Tenha paciência, vai crescer e produzir. Mas para crescer com qualidade e quantidade, você precisa respeitar o tempo. Tem alguém que olha para a cidade de Maf e diz: foi do nada. Do nada não, foram muitos anos crescendo, cultivando. E só quem está dentro do processo aqui dentro sabe que dia após dia é ainda ajuste e crescimento. Alguém olha para a sua vida e diz: foi do nada. Só que o Senhor está dizendo: não se esquece que quando essas questões se levantarem, você vai precisar lembrar: não foi do nada, mas eu estou continuando caminhando de forma paciente, porque vai crescer em quantidade e em qualidade. Se alegre. Se alegre. Porque na terça-feira, quando nós fomos ministrados que há uma vida além da dor, teve algo que foi liberado aqui no final. Sabe por que eu gosto de prestar atenção em tudo, desde a hora da abertura do culto até o final? Porque eu entendo que o Senhor fala. E quando a gente está atento, Ele fala nos mínimos detalhes. O pastor e doutor Braz, antes de entregar aqui para nós no final, antes de finalizar a mensagem, ele diz que o trabalhador que chegou na primeira hora recebeu o mesmo do que o trabalhador da última hora. Está na hora da gente se alegrar, Cidade Maf. Porque é o ano de Esther. E eu sei que já está no meio do ano e você viu alguém se alegrando. Você viu alguém contando testemunho. Você viu alguém viajando. E glória a Deus, a gente gosta. Vitamina nossa alma, é maravilhoso. Só que você pode estar diante de algum corte questionando: e eu? Só que o Senhor só nos faz ver, não para comparar, mas para contemplar. Ele está fazendo e Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. É por isso que todas as vezes que o pastor Arthur termina de ministrar um testemunho aqui, ele levanta a voz e diz: o próximo pode ser o seu, você pode se alegrar. Porque para a gente poder viver além das poldas, a gente precisa ter a esperança que o trabalhador que esperou vai receber da mesma forma do que aquele que recebeu, aquele que trabalhou primeiro. Então está na hora de esperar, porque a paciência faz o trabalhador receber. O que a gente ouviu aqui na terça? O trabalhador recebe pelo quê? Pelo tempo da espera.
Porque esperar em Deus não é parar no tempo, esperar em Deus é caminhar. Ser poldado por Deus não é parar no tempo, ser poldado por Deus é ter capacidade de frutificar ainda mais. Eu quero profetizar sobre a sua vida o que já foi liberado aqui para as nossas vidas. Terça-feira a gente vai receber pelo tempo da espera, a gente vai receber pelo tempo da espera. É por isso que é crescente, é abundante, não vai diminuir nem quantidade nem qualidade, porque Deus contou o tempo da espera e Ele está dizendo: vai receber por tudo, vai receber por tudo, porque eu não devo nada para ninguém. Se coloque de pé. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e comece a orar agora. Feche o corredor aí aonde você está. Está sofrendo, mas também está aprendendo. Oh, Espírito Santo de mas também está Deus. te ensinando. Então, toda promessa tem o tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo. Oh, Espírito Santo de Deus, envolve, Pai, cada um dos teus filhos e das suas filhas. Senhor, recompensa aquele que tem esperado em Ti, Pai. Envolve, Senhor Deus, a Tua presença. Você pode crer nisso? Cantando, você pode crer nisso? Será contínuo, será crescente, será abundante. Vai crescer em quantidade, mas não vai perder a qualidade. Será contínuo, será crescente e será abundante. Não vai perder nem em quantidade, nem em qualidade. E você que ainda não está nele, essa é a hora. Eu queria conhecer nessa hora quem precisa se reconciliar com Jesus. Eu queria conhecer nessa hora alguém que veio como visitante, mas entende: eu preciso estar nele. Porque é nele que frutifica, é nele que as podas valem a pena, é nele que o tempo de espera vale a pena. Tem alguém que precisa se reconciliar? Levante a mão do seu lugar que um obreiro vai até você e te conduzir para o altar. Tem alguém aqui nessa manhã para o Senhor? Tem alguém vindo e se eu fosse você eu se alegrava, porque permanecer nele é a melhor coisa que nós podemos fazer. Estar nele é a melhor coisa que nós podemos fazer. Tem mais alguém? Será que do seu lado tem alguém que precisa permanecer nele? Precisa estar nele, precisa voltar para ele. Se tiver, corre aqui. Traz essa pessoa, porque você sabe quanto vale a pena. Tem mais alguém ali levantando a mão. Oh, aleluia! Aleluia! Tem mais alguém? Oh, será crescente, será contínuo, será abundante, não vai perder a qualidade. Será crescente, será contínuo, será abundante, não vai perder a qualidade. Pai, eu quero louvar o seu nome pela vida das tuas filhas, Pai. Graças te damos por o Senhor receber as suas filhas nessa hora. Enxorta elas na videira verdadeira que é o Senhor e mostra para elas, Pai, que o corte, Senhor, é apenas para limpeza. Glorifica o teu nome na vida das suas filhas, Pai, e faz conforme a tua palavra foi liberada para a glória do seu nome. Você pode celebrar o Senhor, cidade Baf.